Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que o mundo vem sendo resetado. Eu achei interessante trazer esse compilado de imagens aqui para você entender que não tem nada novo debaixo desse sol. O próprio Jesus Cristo mesmo disse, não há nada novo debaixo do sol. E quando ele fala isso, a gente consegue entender que tudo já aconteceu. Não, então nós estamos vivendo um déjà vu, não. Civilizações anteriores à nossa também tinham tecnologia. Então, olha que coisa interessante que nós vamos falar aqui. Só lembrando você que quem quiser conhecer o meu trabalho, obter o meu contato pessoal, aprender sobre empreendedorismo, medicina fitoterápica, tem links aqui na descrição. Você vai ser super bem-vindo a um preço acessível, tá bom? Só confere lá se vai ter vaga. Tem que conferir se tem vaga, tá? Pois bem, olha que coisa interessante, tá? Aqui nós vemos alguns hieroglifos, tá? Pelo hierogrifo aqui, por essa imagem, eu já percebo que se trata dos sumérios, né? Você vê aqui essa referência, eu não quero falar o nome de demônio, né? Mas você vê aqui que se trata dos sumérios. E olha só, eles usando um dispositivo que parece um cilindro para poder, né, praticamente mergulhar debaixo d'água. A mesma estrutura de cilindro, ó. Olha que coisa interessante. E você vê que os sumérios já faziam isso aí há bastante tempo, né? Então, olha só, mergulhador não é algo novo. Isso aqui eu já trouxe no canal, mas vale a pena ressaltar que isso aqui, ó, são desenhos antigos que fazem parte, né, de uma tumba lá no Egito. Eu já trouxe uns 2 ou 3 vídeos sobre o assunto, tá? Inclusive com a foto em alta resolução, tudo certinho. E você vê o que os egípcios desenharam. Aqui, ó, me parece marchas, tá? Isso aqui me parece que é marchas. A gente vê o que parece ser um acelerador de avião aqui, ó, tá? O que parece ser um acelerador de avião. A gente vê aqui naves, que isso aqui parece muito uma nave, ó. Parece um Zeppelin, né? Um Zeppelin que era no meados do século XIX, 18 para 19, né? A gente vê um submarino, que é um desenho de um submarino. A gente vê aqui, ó, basicamente, esse tipo de nave que a gente vê em Star Wars, a gente vê aqui também. Então não tem nada novo, até o helicóptero, ó. E eu acho interessante isso aqui, porque isso aqui tem 3 a 4 mil anos. E basicamente retratando todas as tecnologias que nós conhecemos. Só para você ver, meu irmão, que não é nada novo. Por exemplo, petroglifos antigos, ó, de astronautas. Olha que coisa interessante, né? E você vê isso até mesmo nos maias. Eu até trouxe uma vez aqui, falando sobre os maias. Isso aqui é cultura asteca, se não me falha a memória. Olha só para você ver isso aqui, ó. Parece ou não parece uma nave daquelas supersônicas do Star Wars? Olha só para você ver. Hieroglifos antigos, retratando o que eles tinham no passado, ó. Tá vendo? Maia, asteca, olha só. A cultura maia, a cultura asteca, a cultura chinesa, todos eles usando esse tipo de traje para viajar ao espaço, né? Que coisa interessante. A minha posição sobre o espaço é um hiperdimensional. A gente fala de Hollow Earth, de portais. Então, para mim, são trajes que atravessam portais, tá? Mas não deixa de ser um fato curioso. E a gente vai vendo, ó, a representação de um foguete. Olha que coisa interessantíssima aqui, ó. E não só a representação de um foguete, ó, 3 mil anos na Sibéria, ó. Como também, isso aqui, ó, é um hieroglifo indiano, tá? Da cultura hindu. Se eu não me falha a memória, isso aqui é a mãe, o nome desse desenho aqui chama-se a mãe de todas as destruições, alguma coisa traduzido do indiano é mais ou menos isso. Olha só, você vê como se fosse uma bomba atômica, ela caindo e ela explodindo. E tudo isso aqui, ó, são feixes de elétrons, ó. Olha só que coisa interessante. A representação que eles fizeram aqui, ó. E você vê até mesmo a representação de bomba atômica, meu irmão. Olha que coisa surreal. Interessantíssimo, ó. Você vê que os astronautas usando um certo tipo de maleta e você vê essas mesmas maletas sendo usadas por anjos caídos, híbridos, senhores do mundo. Inclusive esse aqui acho que é Gilgamesh, esse aqui, ó, se não me falha a memória. Então essas maletinhas sendo usadas por todos eles.
Eu não posso afirmar, mas dizem que essa maleta é responsável pela viagem no tempo. Essas maletas aí. Eu tenho as minhas dúvidas perante a isso. Perante a viagem no tempo, eu não acredito que é algo aberto para todo mundo. Mas, para você viajar a outros planetas, principalmente viajar a outras dimensões abaixo da nossa, você tem que respirar. E muitas vezes a outra dimensão é diferente da nossa e você não consegue. Então, eles acabam usando algumas maletas aí para poder respirar, tá? Olha que fato curioso. Isso aqui também eu trouxe, até essa imagem, ela tem em alta resolução lá no Telegram também, mostrando, né? Isso aqui é um templo budista, uma pedra com um estranho desenho, né? E você vê que é muito semelhante a um processador. Essa representação aqui, ela é muito semelhante ao que seria um processador, ó. É algo assim surreal, tá? Então, assim, são coisas que a gente percebe, olha lá, ó, mais uma representação de um processador. Ó. Uma cidade, se não me falha a memória, isso aqui é Maia ou Azteca, um dos dois, tá? E olha só, exatamente igual a um processador, ó, uma placa-mãe com circuitos integrados. Olha o funcionamento da cidade, né? E as pessoas acham que tudo isso é acaso, não? Os caras construíram, ó, esses templos aqui, ó, olha só para você ver a construção dessas, eu não vou poder falar o nome disso aqui, né? Mas esses obeliscos aqui, ó, essas construções representadas no Egito, e principalmente aqui, ó, olha só, você vê, primeira coisa, olha o tamanho do ser humano. E olha o tamanho do ser humano carregando essa pedra. Essa pedra, ela bate na panturrilha do cara. Então, só para você ver, essa pedra, ela é como se batesse aqui na panturrilha do cara. Ou seja, é como se fosse desse tamanho. Se a gente pegar um padrão, é como se o ser humano que carregou essa pedra tivesse 4 vezes o tamanho desse cara aqui, ó. Para mais, tá? 4 vezes, ó, 1, 2, 3, 4 vezes o tamanho desse cara aqui, ó. Que é o cara, que é basicamente os caras que carregaram essa pedra. E eu creio sim que os seres humanos no passado, eles eram gigantes, eles eram muito maior. Se você pesquisar aí no Google, portas gigantes na Europa, janelas gigantes, você vai ver construções feitas para seres humanos de 6 a 8 metros. Não faz sentido ninguém ficar fazendo um pé direito da casa de 8 metros, 10 metros, portas e janelas de 8 metros, sendo que o ser humano tem 1,70 m. Não faz sentido. E aí a gente começa a se questionar também. O ser humano no passado ele era alto, ele era bem alto, tá? A gente olha aqui, ó, e novamente, ó, aquelas estruturas antigas de pinha, olha só, representando aqui, eu não vou poder falar, isso aqui é a palavra fortemente censurada, mas glândula pineal, olha só. Então tudo que era representação antiga, a gente está percebendo que não, cara, não é algo antigo, ó. Isso aqui é maia, ó. Esse aqui foi tirado de uma pedra maia. Eles colorizaram a pedra e depois viram que isso era uma representação exatamente igual, ó, de uma máquina. Olha para você ver, de uma máquina que leva ou a pessoa para baixo ou a pessoa para cima. Olha só, representação maia de uma máquina. Então a gente acredita que sabe sobre as coisas no mundo, mas na verdade nós não sabemos de nada. Nós não sabemos de nada. Tem muito mais mistérios do que a vã consciência humana possa imaginar. E é importante que a gente entenda isso para chegar à conclusão de que essas civilizações foram erradicadas. Agora, por que elas foram erradicadas? Se essas civilizações tinham mais tecnologias do que a gente, se essas civilizações eram mais altas, mais inteligentes do que a gente, como foi possível que elas fossem erradicadas? Essa é a pergunta em questão. E aí nós chegamos ao padrão bíblico. Toda vez que se altera o DNA humano, desperta a ira de Deus. Alterou o DNA humano, a cólera e a ira de Deus vem para cima. E eu percebo que trata-se dessa mutação. Por isso que vem os resets, a inversão magnética, a ira de Deus, o dilúvio, por causa desse processo de hibridização. Não estou dizendo que o ser humano de 1,70 m seja o original. Estou dizendo que eles estão trabalhando em cima para modificar a genética dos seres humanos. E olha que coisa inacreditável, né? Então fica aí a imagem para vocês verem.
né, para vocês pelo menos refletirem que existem mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã consciência humana possa imaginar, tá bom? E Enoque falava muito bem disso. Sou Humberto Volta, ficando por aqui. Quem quiser conhecer meu trabalho, tem links aí na descrição. Você vai aprender a desatar essas amarras horrorosas do sistema, vai aprender sobre empreendedorismo, medicina fitoterápica, vai ter o meu contato pessoal a um preço acessível. Somente é preciso verificar se existe o vagas. Confere se tem vaga aqui na descrição. Fique na paz.